Olá, meus lindos, tudo bem com vocês? A pergunta dessa semana é: por que os judeus não reconhecem Jesus Cristo como Messias, ou Salvador, ou Libertador? Bom, eu sou o Júnior Favarão e quero mostrar para você de que Jesus, sim, está na Bíblia, no Antigo Testamento, ele é o Libertador. E existe uma confusão no capítulo 41, 42, e eu vou explicar para você, vou tentar explicar para você. Então me acompanha. Em Isaías 41, 48, mostra um tipo de servo, mas um servo que é Israel, uma nação. 41, 8 diz assim: Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, no plural, descendentes de Abraão, meu amigo. Então aqui está claro de que esse servo é, sim, Israel. E a confusão está no 42 ou no 53, quando Isaías cita o homem de dor, cita fazendo menção a Jesus Cristo. E deixa claras as características que seria uma pessoa no singular, e essa pessoa a gente entende que é Jesus Cristo porque ele se enquadra nessas características. Mas aqui é sim Israel. Por quê? Porque os judeus dizem que tanto aqui quanto lá, no 42, no 53, é Israel. Então, quando cita homem de dor, sofrimento, que viria libertar, eles entendem que não é uma pessoa, e sim uma nação Israel, tanto aqui quanto lá na frente. Mas são dois tipos de promessa, dois tipos de menção, dois tipos de servos. O servo Israel, nação, e servo Messias, que foi Jesus Cristo, o Salvador. Olha, interessante, acabei de citar aqui uma característica do 41:8 de que sim, aqui trata de Israel, um povo, uma nação, porque está citando no plural. Já lá no outro servo, em 42:1, e também no Isaías 53, é um servo que viria. Então ele está no futuro. Quando eu falo no 41:8, eu cito no presente, mas quando eu falo do 42, Isaías está falando do futuro, de alguém que viria. Então já não se enquadra Israel, porque Israel está no presente. Então toda vez que ele fala de Israel, ele cita um nome de nação, um povo, e geralmente está no presente, que é o que está rolando ali. Agora, quando cita o outro, é um servo no singular e no futuro. Tá, ok? Então vamos lá. 42:1 diz assim: Eis o meu servo, singular, a quem sustento, o meu escolhido, singular, em que tenho prazer, porei nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Deus primeiro fala com Israel, nação, Israel, povo, e agora Deus fala para o povo de Israel que traria uma pessoa. E essa pessoa é que Deus diz que eu tenho prazer. Mateus 3,17 mostra o batismo de Jesus Cristo e Deus falando a mesma coisa. Eis o meu filho amado em quem compraz, eis o meu filho amado em quem tenho prazer. E olha só que legal, porém nele o meu espírito e ele trará justiça às nações. O que nós entendemos então, que Israel até então não trouxe justiça às nações. Não é o papel e não foi o papel de Israel exercer justiça para as nações. Outro ponto aqui é o versículo 6 do capítulo 42, que diz assim: Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Então ele está trazendo o justiceiro. Segurei firme em sua mão. Estou segurando firme na sua mão. Eu o guardarei e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios. Está claro que aqui não cita Israel como nação, e sim uma pessoa mediadora entre a nação, Israel, e os gentios. Entre os israelitas e os palestinos, entre os israelitas e os outros povos. Como que aqui pode estar falando de Israel? Não tem como. Lembra da história de Jesus Cristo e os samaritanos? Pois é. Jesus Cristo teve vários momentos e várias características que se enquadram nesse ponto aqui, entre ele sendo o mediador entre o povo, ele sempre indo além do muro, ele sempre indo além do rio. Bom, Mateus reconhece Jesus como aquele que Isaías tinha anunciado. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías, diz Mateus 12:17. Olha que interessante, Mateus reconhece Jesus como sim, o cumprimento da profecia de Isaías
42 e não Isaías 41, 8, porque 41, 8 sim estava falando de Israel presente nação, ok? Só que mais de 90% do cristianismo está fora da onde ele nasceu, além do rio, além do mar, nos quatro cantos da terra, nos confins da terra, assim como foi dito aqui em Isaías. E lá em Isaías 44, tem um outro ponto interessante também de uma promessa, uma profecia que aconteceria 150 anos depois. Lembra que eu te disse que Deus estava falando para o povo naquele momento, no presente, povo, nação, Israel, falando para esse povo que daqui um pouquinho de tempo ele ia libertar esse povo, porque esse povo iria ser levado como cativo pelos babilônicos, inclusive, e fala de um servo, um mediador que viria lá na frente. 3 tempos, beleza? E lá em Isaías 44, 26, tem uma promessa muito bonita que é de arrepiar os cabelos. É muito precisa. Estava dizendo para aquele povo ali naquele tempo de que eles iriam ser escravos, mas ele iria resgatar esse povo, trazer de volta para Jerusalém. Então olha só que louco, ele não tinha nem acontecido isso. Lembra que a gente está num momento da história que eles tinham acabado de vencer, junto com Deus, a guerra contra os assírios. E agora ele está falando assim, ó, vai dar ruim, mas vai dar boa, porque eu vou libertar vocês. E aí isso acontece em Isaías 44, 26. Quando fala, inclusive cita o nome da pessoa que iria libertar eles. Ciro, o meu servo, ele fala. Então um outro tipo de servo aqui, olha que interessante. O servo Israel como nação, o servo Jesus Cristo, no caso o mediador, o libertador, o Messias, e aqui o servo Ciro, que foi usado como um tipo de Jesus para libertar o povo. Porque no versículo 26 e 44, diz assim, que essa cidade de Jerusalém, ela seria reconstruída, e ela estava sobre águas, sentada em cima de águas. E aqui, águas representa povos, que também pode fazer uma menção para você numa profecia futura. Mas Israel, no caso Jerusalém, ela estava sob o rio Eufrates. E ele fala que seria reconstruído, isso aconteceu exatamente lá em 539, 538, 539 antes de Cristo. Que lindo isso, porque é uma promessa da libertação e aconteceu quando Belsazar estava dando uma festa. E aí Ciro, rei da Pérsia, invadiu Babilônia. Através do rio, eles desviaram o rio Eufrates e entrou pelos dutos debaixo dos portões. Acabou com aquela festa, matou todo mundo. E depois você vê lá em Esdras 1, acontecendo inclusive a execução dessa profecia, a concretização dessa profecia, com Ciro, um decreto de Ciro, depois do outro rei, para libertar o povo, voltar para sua terra, reconstruir a cidade e o templo de Jerusalém. E servo Israel como nação, o servo Ciro como rei e o servo, o libertador, o Messias. Esse seria o mediador entre esse povo sofredor e o outro povo. Esse faria uma religião, faria uma nação de pessoas e seguidores para que levasse o evangelho, como fala, o evangelho da cura, da paz, do amor para todos os cantos da terra. Olha que lindo. Essas coisas são importantes de serem entendidas para que eu e você saibamos como entender a lógica bíblica e como entender aonde se encaixa cada texto e cada contexto e cada promessa. E a Bíblia toda, desde o início até o fim, aponta para Jesus. Eu tenho orgulho, eu tenho alegria de seguir esse mestre, o mestre dos mestres. E eu fico feliz demais quando eu entendo o quebra-cabeça para eu poder compartilhar com você. Que Deus te abençoe e que você possa se debruçar nas histórias e possa trazer para a sua vida essas histórias lindas de promessa. E Ele promete para você sempre que Ele vai te libertar. Nós representamos o povo de Israel. Aquele que aceita Jesus Cristo passa a ser merecedor da sua glória. Então, meu amigo, se agarra nisso, nas promessas de Deus para você, ó nação, ó povo. E Ele promete te libertar do mal que existe na sua vida. E Ele promete te trazer paz. Que Deus te abençoe e até a próxima.